Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Ajuda para as Reuniões. Tudo bem com vocês, queridos irmãos? Esperamos que sim. Meus amados, neste vídeo estaremos disponibilizando a reunião Nossa Vida e Ministério Cristão completa desta semana, 24 a 30 de junho. De maneira objetiva, vamos estar analisando e preparando as partes principais desta reunião, que são aquelas por perguntas e respostas, onde podemos dar nossos valiosos frutos de lábios, os comentários. Iniciando, vamos analisar e preparar as joias espirituais que podemos encontrar na leitura do livro dos Salmos 54 a 56. Esses salmos são a base de nossa reunião. Passando para a sessão Nossa Vida Cristã, nós teremos um discurso de 5 minutos com o tema Podemos ter alegria apesar de espada. Um tema muito encorajador. Neste discurso, com base num vídeo, teremos uma pergunta para responder. Veremos também a resposta desta pergunta. Finalizando no estudo bíblico de congregação, nós estaremos concluindo o capítulo 11 do livro De Testemunho Cabal sobre o Reino de Deus, especificamente os parágrafos 11 a 19. Vamos ver as respostas-chave desse estudo, para que assim consigamos tirar o máximo de proveito e dar bons comentários. E incentivamos aqueles que não forem inscritos, se inscrevam no nosso canal, deixem um gostei, um comentário, compartilhem nossos vídeos e torne-se membro do canal. Essa opção, além de ajudar o nosso canal a crescer, também na produção e elaboração desse vídeo, faz também com que esse vídeo que te ajudou ajude outros irmãos também que acompanham o canal. Vamos iniciar a nossa reunião Vida e Ministério Cristão. E para a primeira pergunta da apostila, temos como base o Salmo 55, versos 12 e 13. Diz assim: Quem me insulta não é um inimigo. Se fosse, eu poderia suportar. Quem se levanta contra mim não é um adversário. Se fosse, eu poderia me esconder dele. Mas é você, um homem como eu, meu companheiro, que eu conheço bem. Notem que interessante a pergunta. Será que Jeová predestinou Judas a trair Jesus? Resposta: não. Embora Judas fosse um dos apóstolos e Jesus o tivesse escolhido conscientemente, ele não tinha nenhum indício de fazer o mal. Realmente, as profecias já haviam relatado que um dos escolhidos de Jesus o trairia. Mas mesmo assim, essas mesmas profecias não disseram quem seria essa pessoa. Então podemos com toda certeza dizer que Jeová não predestina ninguém a ser mal ou bom. Muito bem. Agora, com base na leitura completa dos Salmos 54 a 56, que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia desta semana? E uma primeira joia podemos encontrar logo aqui no verso 2 do Salmo 54. Diz assim: Ó Deus, ouve a minha oração, presta atenção às palavras da minha boca. Lição: neste texto, o salmista não apenas ora, mas ele pede especificamente a Jeová que preste atenção às palavras que saem da sua boca. Isso indica que devemos ter consciência de que nossas palavras podem ser significativas para Jeová e que Ele está interessado no que expressamos. Além disso, aprendemos também que devemos cultivar uma confiança que Jeová ouve nossas orações. Isso significa não apenas pedir a Deus o que precisamos, mas também confiar que Ele tem o poder e a vontade de responder da maneira que for melhor para nós. Agora, na continuação, no verso 3, ainda no Salmo 54, diz assim: Pois estranhos levantam-se contra mim, e homens cruéis buscam tirar a minha vida. Eles não fazem caso de Deus. Salmo 54, verso 3, a lição. Este versículo reflete a confiança de Davi em Deus como seu protetor e defensor em meio às ameaças e perseguições que enfrentava.
Esta expressão de fé de Davi nos ensina que Jeová intercederá e libertará todos nós de inimigos que hoje agem em desrespeito aos princípios divinos. Agora vamos analisar aqui o Salmo 54, verso 7. Podemos encontrar duas joias espirituais neste verso. Diz assim: Pois ele me salva de toda a aflição e eu olharei triunfante para os meus inimigos. Então, a primeira lição. Este versículo deixa claro que Jeová fornecerá proteção contra todas as formas de aflição. Isso, sem dúvidas, fortalece nossa confiança nele e nos ensina a sempre confiar em Jeová, mesmo em momentos mais difíceis. Afinal, ele é capaz de nos salvar de qualquer situação adversa. Agora, a segunda lição do Salmo 54, verso 7. Outra lição que trazemos deste texto é a garantia de olharmos de maneira triunfante para os inimigos. Ou seja, com a ajuda de Jeová, vamos ser vitoriosos, não importa quais inimigos venhamos a enfrentar. Isto nos ensina a manter uma atitude positiva e não desanimar diante das adversidades, confiando que é Jeová que nos dará forças para superar qualquer obstáculo. Agora, passando para o Salmo 55, veja o que diz o verso 22. Lance seu fardo sobre Jeová, e ele amparará você. Nunca permitirá que o justo venha a cair. Então, também duas lições que podemos tirar deste salmo. A primeira, a frase lance seu fardo sobre Jeová sugere uma entrega completa e sem reservas de nossas preocupações, medos e ansiedades a Jeová. Então isso nos ensina a abandonar a nossa tendência humana de querer resolver tudo sozinho e, em vez disso, confiar na sabedoria e no cuidado de Deus. A segunda lição. Outra lição deste versículo é que Deus nunca permitirá que os justos caiam. Ou seja, isto indica que, embora possamos enfrentar dificuldades e adversidades que podem nos derrubar, isto não é permanente, porque Jeová é o nosso protetor e defensor. Então, se confiarmos nele, sempre ele vai nos levantar e nos dar uma saída. Então, o tema deste discurso é muito encorajador para cada um de nós. Diz assim: podemos ter alegria apesar de espada. Os irmãos vão observar na apostila que temos um vídeo para assistir. É importante que os irmãos assistam esse vídeo para entenderem a pergunta e a resposta. Vamos então para a pergunta. O que você viu na experiência do irmão Bate que pode ajudar você quando sentir medo? Então, com base no que eu vi no vídeo, eu coloquei a resposta assim, irmãos. Observamos que mesmo passando por muitas dificuldades, algo que ajudou o irmão Bate a se manter firme foi ler e estudar a Bíblia. Desta forma, ele entendeu que Jeová sempre estava do lado dele. Outra coisa também que ajudou ele foi o apoio e a ajuda dos irmãos. Então, quando passarmos por grandes dificuldades que nos deixam amedrontados, podemos ler e estudar a Bíblia para fortalecer nossa confiança em Jeová e também tanto ajudar como aceitar a ajuda de amorosos irmãos. O tema do capítulo 11, relembrando, é cheios de alegria e de Espírito Santo. Vamos ver a pergunta dos parágrafos 11 e 12, uma só pergunta. Ao falar na sinagoga de Antioquia da Pisídia, como Paulo despertou o interesse da assistência? A resposta. Paulo fez um resumo da história da nação judaica. Ele explicou de que maneira Jeová enalteceu o povo enquanto moravam como estrangeiros na terra do Egito e como, depois da libertação do povo, Deus o suportou no deserto por 40 anos. Paulo também disse como os israelitas conseguiram tomar posse da terra prometida e de que modo Jeová deu a terra como herança para eles. Muito bem, parágrafo 13. Como podemos despertar o interesse de nossos ouvintes? Por exemplo, saber a formação religiosa da pessoa pode nos ajudar a escolher assuntos que sejam de especial interesse para ela. Além disso,
Podemos citar passagens da Bíblia que ela talvez conheça. Também pode ser útil pedir que a pessoa leia na própria Bíblia dela. Parágrafo 14, duas perguntas. A pergunta A: como Paulo apresentou as boas novas sobre Jesus e que aviso ele deu? Resposta: Paulo considerou como a linhagem dos reis israelitas levou a um Salvador, Jesus, cujo precursor foi João Batista. Daí, Paulo descreveu como Jesus foi morto e ressuscitado. Depois, continuando, ele deu o seguinte aviso: tomem cuidado para que não venha sobre vocês aquilo que se disse nos profetas. Vejam isso, zombadores. Pasmem-se e desapareçam, pois estou realizando uma obra nos seus dias, uma obra em que vocês jamais acreditarão, mesmo que lhes seja contada em detalhes. Parágrafo 14, agora a pergunta B. Qual foi a reação ao discurso de Paulo? A reação ao discurso de Paulo foi impressionante. As pessoas lhe suplicaram que falassem desses assuntos no sábado seguinte, diz a Bíblia. Além disso, depois que a reunião na sinagoga acabou, muitos judeus e prosélitos que adoravam a Deus seguiram Paulo e Barnabé. Agora entramos no último subtítulo do estudo: Nós nos voltaremos para as nações, com base em Atos capítulo 13, versículos 44 a 52. Parágrafo 15. O que aconteceu no sábado seguinte ao discurso de Paulo? Resposta: no sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para escutar Paulo. Isso não agradou a alguns judeus, que começaram a contradizer de modo blasfemo o que Paulo estava dizendo. Parágrafo 16. Qual foi a reação dos judeus às fortes palavras dos missionários e como Paulo e Barnabé reagiram à oposição? Resposta: os judeus instigaram as mulheres de alta posição e os homens mais importantes da cidade, e eles incitaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé e os expulsaram do seu território. E a reação de Paulo e Barnabé foi sacudir o pó dos seus pés em testemunho contra eles e irem embora para Icônio. Agora, continuando, para os parágrafos 17 a 19, temos uma só pergunta: de que maneiras podemos imitar o excelente exemplo de Paulo e Barnabé e como fazer isso contribuirá para a nossa alegria? Resposta: assim como Paulo e Barnabé, sempre nos lembremos de que nossa responsabilidade é pregar as boas novas. Então, a decisão de aceitar ou rejeitar a mensagem depende exclusivamente de nossos ouvintes. Se aqueles a quem pregamos não parecem receptivos, devemos continuar prezando a verdade e permitindo que o Espírito Santo nos guie. Desta forma, nós também podemos ter alegria, mesmo diante de oposição. Então, esta foi a preparação completa da reunião Nossa Vida e Ministério Cristão desta semana, 24 a 30 de junho. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção com o nosso canal. Esperamos que pelo menos em uma destas partes importantes da reunião, vocês consigam dar seus valiosos comentários com auxílio desse vídeo. Se inscreva no nosso canal, deixe um gostei, um comentário, compartilhe nossos vídeos e torne-se membro do canal. Essa opção, além de ajudar o canal a crescer, faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas, mais irmãos que também vão preparar essa reunião. Uma excelente semana para todos vocês, queridos irmãos, com as bênçãos de Jeová, e um até mais aos próximos vídeos.